Bem-vindos ao DIBcast, podcast voltado à cirurgia ortognática e todas as especialidades que vêm juntos com elas. Estou eu, Jéssica Dib e Matheus Dib. Estamos de volta depois de um encerramento que a gente fez uma primeira temporada. A princípio, esse projeto ele era uma lição de casa para a gente ampliar nossos canais de comunicação, ampliar a nossa penetração na internet. Sair da zona de conforto. E para nossa surpresa, deu muito certo. Foi aparecer nossos cortes nos palcos de congresso, pacientes comentando, os colegas comentando também nos bastidores. Então, a gente deu sequência e dessa vez a gente tem um convidado super especial que desde o primeiro dia do projeto ele já estava listado como uma das nossas prioridades, trazer o Dr. Herto Silva de Brasília. Bem-vindo. E a gente fica muito lisonjeado porque a gente sabe que o Dr. Herto tem uma agenda muito corrida, consultório em Brasília, cursos em todo o Brasil, cursos na Europa, América do Sul. E ter esse tempo com você hoje nos deixa muito agraciado com a sua presença. Eu que agradeço o convite por trocar uma ideia sobre cirurgia e ortodontia, que é de extrema importância para as duas especialidades. Então, eu que agradeço o convite, estar aqui, será um prazer discutir, debater, conversar um pouquinho sobre esse tema que tanto me encanta. Ah, que bom. Herto, me conta um pouquinho da sua trajetória dentro da ortodontia, como que era e como que você foi modelando ela para o que é hoje da sua carreira. Bom, eu iniciei a ortodontia há quase 4 décadas. E eu iniciei a ortodontia pela ortopedia funcional. Isso me deu uma visão de crescimento, desenvolvimento, como conduzir esses pacientes na idade muito jovem, para depois iniciar uma fase dentro da ortodontia fixa. Eu comecei pela terapia bioprogressiva de Ricketts e depois estudei várias outras técnicas dentro da ortodontia. E não satisfeito com os resultados, não satisfeito com as finalizações, eu fui buscar mais informações, continuar a estudar. E, basicamente, o que a gente viu nesses anos todos, que o erro estava exatamente no início, no diagnóstico, na base. Então, a partir daí a gente começou a ajustar o diagnóstico, nós passamos a não usar mais a teleradiografia cefalometria como base de diagnóstico, começamos a usar o diagnóstico crâniofacial tridimensional. Foi a partir daí que começou a mudar tudo. E logo em seguida já vieram também as mini-placas, que foi outro ponto extremamente importante nessa evolução da ortodontia. Então, basicamente, a evolução da ortodontia passa por 2 pontos: o diagnóstico crâniofacial tridimensional e as ancoragens esqueléticas, no caso com mini-placas. Sim. Você teve, essa é uma curiosidade minha, e eu acho que é uma curiosidade de grande parte dos ortodontistas, saber que dificuldades você encontrou de estabelecer uma rotina com esse tipo de tratamento, sabendo que depende às vezes de um outro especialista, uma cirurgia envolvida com o paciente. Então, assim, eu que estou mais próximo, né, eu entendo como você criou, mas no começo eu acho que você encontrou algumas barreiras. Como é que foi isso? Isso é uma história bem interessante. Assim, começou exatamente... Eu fui assistir uma conferência na Associação Americana de Ortodontia, em Denver, e eu me deparei com um colega, que também é cirurgião, Sugawara, que ele mostrou uma série de casos de mordida aberta fechada com mini-placa. Eu fiquei extremamente encantado, porque naquela época, nós estamos falando do ano 2000, e era um mito, principalmente pacientes verticais. Voltei para o Brasil, as primeiras coisas que eu me deparei foi, primeiro, o ciclo fechado, ou seja, as mini-placas eram domínio do cirurgião bucomaxilofacial, a gente não tinha acesso como ortodontista. Então, as primeiras mini-placas eu trabalhei junto com um amigo meu que é bucomaxilo de Brasília, João Milk Neto, um grande amigo que eu tenho, que a gente, na época, não tinha Anvisa, eu comecei a importar junto com ele as mini-placas de fora, da Leiminger, da Alemanha. Só que não tinha nada, a literatura era muito fraca na época, e se nós estamos falando de 2003, quando a primeira mini-placa eu coloquei.
Não tinha protocolos cirúrgicos, nós não tínhamos um protocolo da cirurgia, das pré-doblagens das mini-placas. A gente usava as mini-placas cirúrgicas adaptadas. Então, você imagina, convencer um cirurgião bucomaxilofacial, colocar as mini-placas para fora. E cortar, talvez. Assim, era uma situação peculiar. Trabalhadinhas com broca, né? Exato. Você tinha que trabalhar com broca, tinha que fazer o acesso, tinha que... E não existia as pré-dobragens, não existia os biomodelos, não existia nada. Só que eu não desisti. Eu continuei, perdemos várias mini-placas, testamos várias. Só que eu sabia que, no fundo, alguma coisa me dizia que esse era o caminho para a gente buscar novos horizontes e evoluir a própria ortodontia. Então, o começo não foi fácil. Foi um começo difícil, um começo sofrido, mas eu diria que hoje valeu tudo a pena. Valeu, né? Valeu tudo a pena. E nos congressos, assim, como que era, assim, a aceitação aqui no Brasil? Porque você estava falando assim, você estava muito à frente, né? Nós estamos falando aí de... Quando eu comecei a falar de mini-placas, isso nós estamos falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma surpresa também, porque digamos que os colegas ortodontistas não estavam preparados para esse mundo ainda, né? Que não dominavam. E pouco a pouco, inclusive que algumas publicações que foram suportando cientificamente, por exemplo, o professor Consolaro foi uma pessoa que na época me ajudou muito sobre entender a biologia óssea por detrás, o que acontecia com as mini-placas, para dar as explicações para os próprios colegas, né? Hoje nós temos a doutora Irene Mendes, que eu acho que vai estar com vocês aqui depois, acho que ela vem aqui em março, que dá um suporte científico excepcional para aquilo que nós estamos propondo. Então, em resumo, no começo difícil, uma certa desconfiança no início, quando a gente começa a apresentar no congresso, que a ideia é nova, a ideia é mais, digamos, avançada pelo tempo, e aos poucos as coisas foram mudando, e mudando para melhor, né? Quando eu fui documentando os casos, ou publicando os casos, e dando um suporte melhor científico para que as pessoas pudessem avaliar com mais calma, com mais critério. Muito bom. Ert, me explica um pouco mais, ainda mais que a gente tem bastante ortodontistas e bucos, o quanto essas placas, as placas e a mecânica que você usa, ela facilita num preparo ortocirúrgico, né? Perfeito. O quanto que ela vai te otimizar e vai para você preparar e entregar um caso para o cirurgião mais redondo, né? Com mais clareza, né? Do caminho, do seu caminho, não se perder, como algumas vezes se perdem, né? Bom, o início de tudo foi em 2010, 2011, inclusive publiquei no meu primeiro livro um protocolo chamado Preparo Ortocirúrgico Não Convencional. Porque na época, o que era o convencional? O convencional era que o próprio cirurgião bucomaxilofacial, ele nos enviava uma carta e falava assim, olha, extrai um classe 3, extrai 2 pré superior, me faz um gap e alinha e nivela. Ou no classe 2, você extrai 2 pré inferior, se alinha e nivela e me entrega o caso. Ou no paciente assimétrico, se alinha e nivela, desde que eu faça maxila, mandíbula, e geralmente era um pacote. Ou seja, toda a cirurgia praticamente era maxila, mandíbula e mento, e muitas das vezes com segmentações. Parece que era um pacote feito. Eu pensava que a gente tinha que ter um diálogo melhor com o cirurgião. E o diálogo, digamos, há 15 anos atrás, com o cirurgião bucomaxilar era mais difícil, era um diálogo mais restrito, porque não tinha essa interação muito grande entre o ortodontista e o cirurgião. As coisas foram mudando, e principalmente quando eu vim trabalhar em São Paulo, né, principalmente aqui no ateliê, isso nós estamos falando de também 2012, por aí, quando também fui trabalhar com o Dr. Pita, que ele trabalhava no ateliê também, a gente teve uma interação melhor, aí a gente começou a discutir de forma melhor quais seriam essas propostas novas. Então, vou começar pelo começo.
Um paciente que tem um plano inclinado, um paciente assimétrico, não compensado, que muda o plano oclusal, mas não tem a necessidade de fazer uma LEFOR para avançar a maxila, então não há necessidade de avanço de maxila. Então, eu propunha que eu podia mudar o plano oclusal desse paciente sem operar a maxila, só mudando o plano oclusal com mini placas, 2 mini placas do lado oposto, preparava o gap para o cirurgião e ele operava só a mandíbula. Só a mandíbula. Aí começou a história. Então, você diminuía, em vez de fazer bimaxilar, você começou a fazer monomaxilar. Claro, isso não é para todos os casos. Sim. Suponha que eu tenho um paciente apneico, birretruso, eu tenho que fazer maxila e mandíbula. Mas, assim, a grande maioria dos casos, a gente começou a alterar os protocolos. Esse foi um dos protocolos que nós começamos a mudar, que é o plano oclusal superior, para não operar a maxila e operar só a mandíbula. E fizemos vários casos, e na época com o meu amigo Pita me apoiando, né? Eu lembro de um fato bem importante, que ele estava no centro cirúrgico, e falou assim, o pessoal está bravo com você, que você está tirando a cirurgia de maxila dos cirurgiões. Eu falei assim, olha, a proposta não é essa, a proposta é a gente mais adiante explicar o porquê que esse fato da maxila, o ortodontista ter o domínio, vai facilitar a vida do cirurgião para casos de extrema complexidade no futuro, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o domínio da maxila pelo ortodontista começou a quebrar alguns paradigmas. Sim. Inclusive, que a gente foi, depois de mudar o plano oclusal de um lado, de operar só a mandíbula, que a gente começou a ver os pacientes verticais, ou seja, excesso vertical da maxila. Será que até que ponto a gente podia impactar essa maxila? A gente não tinha esses dados, e eu comecei, então, a trabalhar com impacção de maxila. Ou seja, você ter o domínio da mecânica de remodelação óssea em pacientes adultos, sim, com respeito à maxila. Foi aí que começou a mudar os parâmetros. Então, começamos a extrair menos premolares para pacientes classes 3, superiores. Praticamente porque você tinha a possibilidade de distalizar os dentes. Distalizar. Então, como é que você descompensava? Extraindo o dente. Como é que você descompensa hoje? Colocando mini placas superiores. Como é que você descompensa o paciente de classe 2? Você não vai extrair premolares. Então, você vai colocar mini placas inferiores e distalizar os dentes, colocar os dentes na base e permitir que o cirurgião faça o trabalho. Então, o preparo ortocirúrgico não convencional foi exatamente preparar os casos melhores, sem extração de premolares, na grande maioria dos casos, e também corrigir o plano oclusal. Você partir para cirurgias, digamos, menos invasivas, mas não é pela técnica menos invasiva, em vez de ser maxila e mandíbula. Sim, eu ia pegar esse gancho, né? Você sabe, mas... Essa discussão boa. É uma discussão boa, mas eu já fiz essa reflexão, porque eu fui aprender também a técnica minimamente invasiva. Sim. Assim, aprendi muita coisa em manejo mesmo de tecidos, fiz uma cirurgia mais objetiva, com menos acesso. Isso repercutiu muito bem na mímica precoce do paciente, pacientes incham menos, e é muito interessante. E a minha reflexão foi exatamente essa. Na hora eu fiz o link, falei, se a gente preparar a maxila de forma adequada, com mini placas, e eliminar uma LEFOR, e fizer só uma cirurgia de mandíbula, às vezes nem mento vai ter, porque o incisivo vai estar bem posicionado, né, na relação intramandibular. Eu estou saindo de uma cirurgia de 3 horas e meia, 4 horas, para uma cirurgia de 45 minutos. É outro pós-operatório, E assim, menor mobilidade. Quando você falou, tem cirurgião brigando porque não está operando, ele prefere muito mais ir operar uma monomaxilar. Não prefere muito mais, mas assim, se dá para operar só um maxilar, não tem, né? Não, eu vou para a cirurgia assim, com outro astral, só mandíbula, assim, eu vou... Um paciente, nós fizemos uma paciente voltou para os Estados Unidos, em 2 semanas, né, Matheus? Não, 3 semanas, né? 3 semanas. 3 semanas, e foi porque só foi mandíbula. Talvez fosse
maxila e mandíbula, ela não conseguiria voltar tão rápido, né? Não, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que é uma estabilidade, tudo isso conta muito, né? Porque nós podemos dividir em 2 pontos, né? Assim, a cirurgia minimamente invasiva que está sendo proposta hoje, que realmente quem é o autor dessa história, que tem mais publicações, é Hernández Alfaro, da Espanha. Sim. Ele que é, digamos, o pai da minimamente Sim. invasiva, né? Os outros, a gente está colocando que... eu gosto muito de botar quem é o autor das coisas para nomear as pessoas. Minimamente invasivo. Técnica cirúrgica que voltada mais para a recuperação do paciente, com menos corte, etc. Com menos perfeito. Mas se a minimamente invasiva for casada com preparo ortocirúrgico convencional, para mim é o mundo perfeito. É menos que tirar um siso. Assim, esse é o mundo que a gente trabalha hoje. É unir o preparo ortocirúrgico não convencional com a minimamente invasiva. É lógico que tem pacientes que não é possível fazer isso, claro, né? Você vai ter que ser um pouco mais agressivo. Então, mas tem a possibilidade de você trabalhar o paciente hoje. Aí eu volto. Assim, a responsabilidade de descompensar o caso é do ortodontista. O problema é que o cirurgião estava assumindo uma responsabilidade que não era dele. Então, muitas das vezes, inclusive assim, eu defendo a não fazer segmentação do paciente. Porque a segmentação me diz respeito assim, se você tem que fazer segmentação é porque o ortodontista não preparou o paciente de forma adequada. Então, assim, o cirurgião ele não tem que fazer uma ortodontia na cirurgia. Quem tem que fazer o preparo, descompensar, mudar planos oclusais, inclusive um ponto que não se fala hoje em dia. A gente tem a capacidade hoje de levar o paciente em relação cêntrica, ou seja, sentar o côndilo na fossa antes da cirurgia ortognática, para que a cirurgia seja, mais uma vez, quanto mais o ortodontista preparar os planos oclusais, levar antes na relação cêntrica, estudar previamente, porque esse é um ponto que a gente vai ter que tocar aqui no podcast, estudar previamente esses pacientes, mais vão ter resultados estéticos e funcionais com o paciente a longo prazo. Aí sim, eu acho que o casamento perfeito é quando o ortodontista está preparado para trabalhar com o cirurgião dentro de uma linha de pensamento benéfica, ou seja, você está buscando o melhor para o paciente. E o melhor para o paciente é exatamente, se nós pudermos trocar hoje uma cirurgia bimaxilar para monomaxilar, essa para mim é um casamento perfeito. Sim. O Ert, o Matheus foi fazer ortodontia depois de ser bucomaxilo para aprender mais a ter diálogo com os ortodontistas, né? Perfeito. Porque também, senão, meu casamento ia ficar abalado, né? Precisava aprender mais. Senão, eu ia ter problema em casa, brincadeira. Eu passava o comando para ela. Aí eu falava assim, mas por onde que... Não dá para resolver isso assim. Deixa eu contar rapidinho, como que era isso. Eu começava a estudar orto, mas eu pegava um livro aleatório, um assunto aleatório, e começava a estudar para suprir minhas necessidades. Só que aí eu pegava um livro da Birte Melsen. Aí tranquilo para começar. Aí eu falei assim, eu tenho um caso parecido, olha aqui, faz igual. É maravilhoso, mas assim, eu era iniciante ainda também. Só que quando é com ela ainda dava mais diálogo. E quando eu colocava isso na cartinha, coloca um arco de intrusão de 3 peças, imagina. Só que eu não sabia que existia uma divisão, né? Que assim, não era todo mundo que ia dominar aquilo. É igual a mini placa. Não adianta falar assim, coloca tal mini placa, distaliza para mim, que se a pessoa não tá por dentro, não vai dar certo, né? Então, eu tive a oportunidade, né? Um colega me abriu as portas, né, para fazer. Eu queria só fazer um typodonte, alguma coisa para entender. Ele falou, não, vem fazer especialização. Eu já era cirurgião há 10 anos, Jéssica grávida, mas ela me apoiou, eu fui fazer. Aí hoje... a conversa está mais tranquila, até em casa. E eu acho que isso, que é uma coisa que vocês dois podem falar, é uma bandeira que a gente tem que levantar, tipo assim, de planejamento, né? Por onde começar. Que, não sei, no seu consultório, mas no nosso chega muito retratamento, muito paciente perdido, assim, na ortodontia. E cada vez mais, né? Não é menos, né? Infelizmente, cada vez mais. Então, assim...
de tudo. E graças a Deus, a odontologia, a ortodontia evoluiu muito, graças a Deus. Mas a gente tem que usar a nosso favor as Ferraris que tem, tudo que veio, não contra, né? E não encurtar o caminho. Acho que o planejamento está pecando. Por mais que tenham vindo ferramentas para nos auxiliar, acho que o planejamento inicial do paciente é o que está sendo mais deixado de lado, talvez, né? No meu ponto de vista. Não, talvez não. Com certeza. Então, assim, qual é o ponto crucial hoje? O ponto crucial é que, infelizmente, eu vou botar na minha clínica hoje. Quais os dados que eu tenho na minha clínica hoje? São terríveis, que 90% dos pacientes adultos são retratamentos. Tanto é verdade que o próximo livro que eu estou planejando fazer eu vou descrever os retratamentos em 3 fases. Todo retratamento é complexo. Só você tem na base da pirâmide, nenhum paciente quer voltar a fazer nada. E grande parte foi por erros no passado de tentar fazer um caso compensado. Ou seja, a ortodontia trabalhava muito com casos compensados. Compensar casos que são cirúrgicos. Já começou um problema lá atrás. Mas você tem uma outra categoria pior ainda, que são os pacientes que são retratamento, mas tem dor agora. Você já tem que ter mais conhecimento. Mas existe uma categoria pior ainda. Aquele paciente que usou o aparelho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, fez cirurgia ortognática e recidivou a cirurgia ortognática. Aí eu chamo de extremamente complexo. Foi exatamente nesses casos de extremamente complexos que a gente começou a ter uma união mais junto com o cirurgião. Porque aí, a partir de agora, eu acho que no Congresso da Cobrac foi muito bem discutido isso também, com vários profissionais, tanto o ortodontista quanto o cirurgião bucomaxilofacial começou a tentar que o paciente tenha TM. Ele tem um côndilo. Ele pode ter processos degenerativos que não são idiopáticos, né, já a partir de um estudo prévio. Então, a gente hoje, pelo menos na ortodontia que eu proponho, a gente faz uma ortodontia a partir da ATM. Então, vou dar um exemplo na interação com a cirurgia. A gente nunca envia um paciente para cirurgia ortognática com processo degenerativo. Primeira coisa, nós vamos cuidar da TM, a gente vai tratar essa TM primeiro, já tem processo para tratar essa TM, corticalizar ela e etc., com os processos hoje que a gente, bem protocolados, que já existe, já é um fato, para depois você enviar o paciente para cirurgia ortognática. E por que a impacção de maxila ela foi crucial para esses processos? Porque muitos dos casos que eu vou retratar, ou seja, que eu vou repreparar esses casos por uma nova intervenção cirúrgica, eu não vou envolver a maxila. Então, a gente vai tirar as placas cirúrgicas, substituir por placas ortodônticas, mudar os planos oclusais. Então, eu estou evitando um problema para o cirurgião bucomaxilofacial, que são as recidivas, as reabsorções condilares pós-cirúrgicas. Outro ponto importante, há casos que é possível você fazer todo esse processo sem o paciente ter que submeter uma nova cirurgia ortognática. Então, são pacientes que têm recidiva de uma cirurgia ortognática e, dependendo do estágio, você pega o paciente abrindo a mordida, perdendo a cirurgia, em vez de fazer uma nova cirurgia ortognática, você tem como mudar os planos oclusais do paciente, levar o paciente no assentamento condilar melhor e, com isso, ter um trabalho junto com o cirurgião, evitando, inclusive, cirurgias desnecessárias ou um reop, porque nenhum cirurgião quer fazer uma reop. Se tiver que fazer uma reop, fazer dentro dos parâmetros, por exemplo, só mandíbula, que já é um protocolo hoje muito difundido e aceito. Aliás, eu vou até deixar bem claro que nós estamos preparando uma série de casos agora, junto com a doutora Irene Mendes, para a gente fazer uma publicação para fazer história. Então, a gente está esperando um follow-up primeiro, porque a gente não faz os casos e publica logo em seguida, porque a gente espera o follow-up. Esse follow-up a gente espera no mínimo aí 2, 3 anos, para realmente o paciente tenha essa estabilidade tão esperada, para que a gente pegue esse série de casos e faça uma publicação única. Porque aí realmente a gente vai ter... Porque não adianta falar. Tem que mostrar. Porque se você não for para os papers e publicar, é só fala. Então, assim,
Falar não resolve mais. Você tem que publicar, fazer publicações científicas sérias, bem feitas, inclusive com follow-up, para a gente poder suportar cientificamente o que nós estamos falando aqui no bate-papo. Sim. Tia, aqui a gente tem uma assim, convergência em vários pontos, né? Inclusive, assim, uma rotina que passou a acontecer são pacientes biprotrusos que fizeram tratamentos longos, né? E esses pacientes têm uma descontentação do face porque eles acham que o mento está para trás. Sim. E às vezes não tem o selamento labial e tudo mais, né? Então, às vezes eles chegam com vários anos de ortodontia e depositando uma confiança em mim que, assim, você vai resolver o meu problema. Amanhã. Cheguei em você, né? Vi um caso parecido, cheguei aqui. E aí, na conversa com esse paciente, assim, são dois caminhos três caminhos que eles podem seguir. Ou ele vai resolver com ortodontia, com extração que ele não fez e poderia ter feito e resolvido o problema. Depois, talvez complementar com uma mentoplastia pequena. Tem vários casos que ficam ótimos. Só que esses pacientes às vezes estão preocupados muito com o tempo, porque já tem um tratamento longo. Por mais que eu explique que é diferente, o cara fica assim, olha, ele quer eu não quero tirar um dente, eu não quero tirar um dente que está bom, e aí ele não entende. Passou a se fazer, aqui eu entendi que é uma coisa regional no Brasil, né? Salvador tem muito, São Paulo tem muito, já lá no sul já não tem tanto, não sei como é Brasília. Recuo de maxila e mandíbula e avanço de mento. E os pacientes botam muita fé nisso. E a terceira seria tratar com mini placas. Aí eu falo em consulta vários, meus pacientes que vão assistir, eles sabem. Eu falo assim, olha, você pode procurar o ERT em Brasília, que ele faz. Obrigado. Abro lá, mostro. Mas eles, às vezes, querem encurtar o caminho. E aí eu fico ali, não, mas se eu colocar para trás, vai prejudicar a via aérea e tudo mais. E aí a gente vai, às vezes, conforme... Eu tenho vários casos de recuo, que a gente calcula, eu não vou recuar tudo, mas recuo um pouquinho, melhor, avanço o mento, faço uma cirurgia compensatória. Tenho um paciente compensado e aí faço uma cirurgia compensatória também, com menos movimentos e assim, a estética, que é o perfil, fica agradável. Então, nessa questão que eu embaralhei agora, via aérea, tratamentos longos, a necessidade do paciente, assim, a necessidade, assim, a expectativa dele em relação a tempo, investimento. E eles depositam tudo. Vou casar no final do ano. Chega em janeiro e fala, vou casar, eu quero que você... como que você lida, assim, com todas essas... com todas essas informações frente a um paciente? Então, vamos lá. É bom tocar nesse ponto porque todo paciente... Hoje a gente parte de um diagnóstico crâniofacial tridimensional, 3D. A gente não faz mais traçado cefalométrico, a gente não faz mais... Não é o que nós acreditamos. Primeiro por acreditar que você tem aí uma ortodontia, ou cirurgia, odontologia a partir da TM. Então esse é um ponto crucial. E vários pontos no protocolo que nós usamos hoje, diagnóstico, o protocolo EASY, que é um protocolo que já é difundido hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro já, que ele foi baseado exatamente tudo em evidência científica. Então, todo o protocolo EASY, ele foi feito baseado em os que já estavam publicados, os que não estavam publicados, nós fizemos as publicações. Com as normas que vêm, né? Com as normas no final, isso, mas tem muitas normas que não existiam, porque não existiam estudos em 3D. Por exemplo, ponto A, ponto B, que hoje já tem uma nova referência. Nós fizemos uma publicação com 700 CBCTs, a doutora Irene e eu, nós publicamos faz pouco tempo na revista de cirurgia e de ortodontia. Por exemplo, a gente usa a referência linha de Barcelona, de Hernández Alfaro, que também é para o cirurgião. Tudo está dentro do protocolo. Então, primeira coisa, a gente baseia dentro do diagnóstico. E eu também, dentro do diagnóstico, existe uma medida que chama se eu tenho espaço para distalizar, principalmente no arco inferior. Tá? Esse é um ponto extremamente importante. Sim. Porque se eu estou falando do paciente biprotuso, mas se eu estou falando do paciente que é apneico,
Então, eu tenho que pensar que eu tenho que botar os dentes na posição primeiro para depois avançar a maxila e mandíbula. Perfeito? Ótimo. Então, eu já estou preparando o paciente para um avanço bimaxilar se o paciente for um paciente apneico. Mas eu não vou avançar a maxila e mandíbula com os incisivos projetados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recuar os incisivos, vai distalizar os dentes do arco superior todinho, superior e inferior, transformar ele num... Já é birretrognata, mas aí ele com incisivos bem, porque você possa fazer um grande movimento, inclusive se você quiser fazer um movimento de rotação anti-horária, para você liberar mais as vias aéreas. Agora, se nós estamos falando de um paciente que tem pressa, nós estamos falando de um paciente biprotuso, mas dentariamente falando, eu sou muito claro. Assim, eu defino o paciente. Uma das coisas que eu mais faço com os alunos hoje, você tem que definir o paciente. O paciente é cirúrgico ou não cirúrgico? Ele é cirúrgico ou não cirúrgico? Você tem que colocar se o paciente é cirúrgico ou não vamos cirúrgico. tentar, né? Vamos tentar não ir para tentar, não existe a palavra tentar mais. Existe ciência hoje. Existem protocolos de diagnóstico definidos hoje. Por isso que a grande evolução da ortodontia, e eu penso da odontologia, da cirurgia ortognática, é a evolução do diagnóstico. Você tem tudo na mão hoje para fazer e definir o paciente desde o início. O paciente é cirúrgico, e ponto. Eu não vou compensar o caso. Agora, você pode ter um paciente que não é cirúrgico. Você pode ter um paciente biprotuso, que esse é o tempo... A maxila está bem relacionada com a mandíbula, só tem a biprotusão, às vezes tem um queixinho para trás, o mento é reto. Esse é um movimento ortodôntico, não é um movimento cirúrgico. Então, eu não vou propor uma cirurgia ortognática pela velocidade, pelo prazo, por nada nesse mundo. Eu vou ser bem claro, o seu caso não é cirúrgico, o seu caso é tratado sem extração de premolar, eu vou recuar seus dentes, colocar você no perfil bom, e, se for o caso, você faz um refinamento. Se o paciente tem um mento reto, você faz só uma mentoplastia, você deixa tudo certo. Mas qual é o ponto principal que eu acho hoje? Entre o ortodontista e o cirurgião, é definir diagnóstico. Planejamento. Eu não entro na histeria do paciente, eu não entro na pressa do paciente, eu não proponho tratamentos compensatórios, se o paciente é cirúrgico, e eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Porque as mini-placas, um dos grandes benefícios da mini-placa foi tempo de tratamento. Porque o paciente adulto, nós sabemos hoje, o paciente adulto, o que ele quer? Ele não importa se está usando aparelho fixo, etc., mini-placa, ele quer eficiência e eficácia. Ele quer menor tempo de tratamento. E isso a gente pode entregar hoje, desde que o ortodontista domine a técnica, domine essa interação junto com o cirurgião para colocar as mini-placas. Isso é possível. Mas tudo tem que partir de um objetivo inicial. É definir o paciente, cirúrgico ou não cirúrgico. Eu acho que o ponto de discussão todo, que eu não abro mão, é diagnóstico. Que a partir daí a gente faz as coisas. Ele manda muito paciente embora que vem, eu vim operar. Ele falou, não, seu caso não é cirúrgico. E é muito paciente. Ele fala, esse é meu ganha-pão, só estou te mandando embora porque não é cirúrgico. Não é cirúrgico. Não é muito. E eu coloquei até essa questão da apneia. Às vezes o paciente biprotruso não vai ser um paciente de apneia do sono, mas se eu recuar a maxila dele, 6, 7 milímetros, ele pode se tornar um paciente com apneia do sono. Bom, até onde você pode me corrigir que é cirurgião, mas a gente recua de mandíbula, quando a gente fala em recuo de mandíbula, você está exatamente diminuindo, indo contra o que é o normal hoje. O problema é assim, quando você justifica uma cirurgia por outros fatores. Vou dar um exemplo. Você tem um paciente apneico, ok, já fez polissonografia para cá, o apneico. O paciente está morrendo, vamos operar ele rápido. Não, espera um pouquinho. O cara não pode esperar 5 meses para preparar, para ter um perfil melhor? Mas 5 meses, 5, 7 meses para preparar para a ortodontia, para levar os dentes para uma posição melhor, para você poder fazer a rotação? 5 meses, 7 meses? Não, o cara não vai ficar... Hoje, o cara não vai ficar mais um ano e meio preparando para a cirurgia ortognática. Sim. O paciente vai sofrer? Então ele usa o CPAP 5 meses, então, que ele não vai morrer. Então... E isso aí tem outra abordagem do que se falava. Por exemplo, uma das situações que se colocava assim, que
pode operar sem preparo, né? Quando o benefício antecipado não era desmistificado igual o Alfaro colocou, né? Separou o tempo que o paciente está chegando ali. Exato. Então falava assim, esse paciente se pode ir para cirurgia sem aparelho mesmo. Só que é nesse paciente que se você realmente fizer um preparo, você vai fazer mais avanço sem deixar o cara bicudo. Sem dúvida, sem dúvida. Você vai ter dois benefícios. Você vai tratar o que é principal nele, que é a respiração, mas você não vai transformar ele num troglodita, né? Sim. Assim, deformar a sua face. Sim. Eu acho que são pontos cruciais para a gente poder discutir. Vou te pedir 2 conselhos. Um para ortodontistas. O que você daria de conselhos para ortodontistas? Para o jovem ou mais experiente? Então vai ser 3. O para o jovem e para o mais experiente. E para os bucomaxilos também, para essa relação entre buco e ortodontista, assim. Sim. Acho que esses conselhos, o que você daria? O que você falaria para o ERT de antes, assim? Eu não gosto de usar esse termo, encurtar o processo, mas melhoraria o processo, né? O conselho que eu daria para um jovem ortodontista? Vamos começar para o jovem ortodontista, que é mais fácil. Estudar sempre. O jovem ortodontista não se encantar com as ferramentas que são colocadas hoje, que busca facilidade, que busca facilidade e processos rápidos. Isso não existe na ortodontia. Ou seja, nós estamos vivendo um momento da ortodontia péssimo, na minha opinião. Um momento onde as empresas que determinam o destino da ortodontia, não mais a ciência. Onde o marketing direciona o paciente final e não direciona o pensamento do ortodontista. Onde nós estamos vivendo aí, nós estamos falando de cirurgia e ortodontia, esse é um ponto extremamente importante. Se já é difícil preparar um caso para cirurgia ortognática, descompensar com aparelho fixo, você imagina preparar um caso para cirurgia ortognática com aparelhos de plástico. Qual mundo nós estamos falando? Então, a gente tem que ser muito claro que o paciente cirúrgico é um paciente de alta responsabilidade. Então, para o jovem ortodontista, eu faria o seguinte. Primeiro, entender diagnóstico craniofacial tridimensional e estudar previamente a TM do paciente. E não se encantar com o que é proposto na mídia e no marketing hoje. Estudar seriamente a ortodontia, diagnosticar corretamente qual o paciente que tem a possibilidade de nós fazermos uma ortodontia, porque você pode fazer uma ortodontia para evitar uma cirurgia ortognática. Como? Pacientes verticais. O paciente vertical, o que tem excesso vertical da maxila, muitas das vezes, se o côndilo está bem posicionado, tem saúde condilar, etc., se você mudar os planos oclusais, existem 2 fatores. Você tem uma rotação anti-horária do paciente. Ok. Então, você tem uns parâmetros para você poder calcular. O jovem ortodontista, estudar. Entender essa relação entre a ortodontia e a cirurgia ortognática, para não ficar propondo tratamentos compensatórios. Porque os tratamentos compensatórios é o grande desastre do futuro, são os retratamentos no futuro. Porque é muito mais complicado você pegar um paciente de retratamento, que você estudar ele previamente e saber exatamente definir ele. Para o jovem. Para o ortodontista mais experiente, é dominar as técnicas. Né? Ter uma relação com o cirurgião excepcional, onde o ortodontista e o cirurgião eles sentem numa mesma mesa previamente para estudar o caso. Porque essa interação, essa sinergia entre o cirurgião e o ortodontista que define o sucesso de um tratamento. E o ortodontista que domina uma técnica com mini placas, eu vou adiantar que esse ortodontista está muito à frente hoje para preparar a casa para a cirurgia ortognática. Então, os colegas que já têm um pouco mais de experiência, também dominar a técnica com mini placas. Porque ela já é o grande, a grande revolução da ortodontia passa por ancoragem esquelética
com mini placa. E nem é micro parafuso. Mini não é mini implantes. Sim. Porque o poder da mini placa é muito diferente. Então, o conselho que eu daria final: estudar, continuar estudando sempre e dominar as técnicas hoje mais atuais para que essa interação entre o ortodontista e o cirurgião seja benéfica, né, para o paciente. Porque é o paciente que interessa em última instância. Sim. E para o bucomaxila? Esqueci de perguntar, tem que falar. Não, você perguntou, é verdade. Não, o bucomaxila eu posso falar também. Pode falar. Não, o bucomaxila é assim... Eu tenho uma belíssima relação com os bucos, eu tenho grandes amigos na bucomaxila. Eu posso citar aqui uma dezena, só não vou ficar citando para depois ficar faltando um aí. Vai que eu esqueço um outro aí que é pior. Mas assim... o bucomaxila também fazer como você fez, né? Você fez um curso de especialização de ortodontia para entender sobre os movimentos, mas ir um pouquinho mais além ainda. Hoje aí já tem cursos específicos, né? A gente tem alguns cursos específicos que a gente já faz para essa interação. Por exemplo, você tem um curso que a gente faz para ortodontista e para cirurgião, que chama um curso intensivo, para que junte os dois com biomodelos, para saber como é que faz as pré-doblagens de mini placas, como é que é a mecânica, qual é o processo, porque hoje as coisas evoluíram. Mostrar que a cirurgia de mini placa hoje é cirurgia tranquila, rápida, pequena, e você tem um poder na mão, você tem uma Ferrari na mão. Então, muitas das vezes, o bucomaxila ele desconhece o poder das mini placas. Esse é um ponto que a gente observa muito. Também, o cirurgião bucomaxilo entender qual seria o papel do ortodontista frente a essas mecânicas mais avançadas. Qual o benefício com a cirurgia ortognática o cirurgião teria dominar esse conhecimento? Ou saber para quem indicar esse preparo, para qual ortodontista indicar esses preparos para serem feitos. Porque é fato, eu tenho vários alunos no Brasil inteiro, na América do Sul, México, Europa, que já estão aptos e preparados, e eu continuo preparando esses profissionais para esse novo mercado. Porque, infelizmente, o novo mercado nosso é retratamento ortodôntico. E se o meu conselho seria para o cirurgião também se inteirar do que a ortodontia hoje tem de melhor, que é o domínio dos planos oclusais, que é preparar um caso para a cirurgia, para que a cirurgia seja uma cirurgia que beneficie o paciente, em todos os sentidos. Muito bom. Maravilha, né? Mano, eu espero que tenha respondido parte das questões que é mais complicado. Eu sempre, assim, te acompanho há muito tempo, né? E assim, sempre enxerguei assim, esse posicionamento, né? Muito firme, igual você falou, com o paciente, nas palestras, nos congressos. Pode ter gente que está torcendo o bico e você está sempre firme. Isso, assim, é admirável, né? A questão dessas tendências de mercado, acredito que, assim, a gente vê, né, que sempre tem debate, sempre tem isso, mas o que eu mais admiro, é que você valoriza o seu trabalho. Entendeu? Por mais que tenha, assim, a mini placa é uma coisa, assim, que pode ser considerada uma marca sua, né, que você... acho que é o maior expoente aqui, mas você valorizou o trabalho, você não está valorizando a empresa e propagando isso. Então, eu acho que, assim, depois já de te conhecer de longa data, mais recentemente isso ficou mais evidente e, para mim, eu passei a te admirar mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, a gente quer que você compartilhe um pouco aqui com os nossos ouvintes, o que você acha que assim, você até falou um pouco, mas assim, que seja tendências. Tendências, não só aí de marcas, né, mas que a gente vê nos congressos, mas tendências para carreira.
Você fala pro ortodontista ou pro cirurgião? Pro ortodontista, né? Ok. Eu acho que para os dois, porque a ortognática... casado. Qual a tendência que eu acredito hoje? A tendência que eu acredito hoje é na formação profissional mais rígida, ou seja, praticamente voltar às origens, voltar à oclusão, ATM, entender lá na base, desde criança, o que afeta o desenvolvimento e crescimento de uma criança. Por que essa criança no futuro é cirúrgica? Então, muitos processos você tem que entender antes, quando a gente fala em pacientes em crescimento. Então, qual é a tendência hoje? Eu vou deixar bem claro qual é a tendência hoje. É entender minuciosamente os pacientes em crescimento. Porque se você entender os pacientes em crescimento, a gente pode evitar muitos cirurgias ortognáticas no futuro, mini placas, etc. Então, uma primeira tendência, entender o paciente em crescimento. Porque, como vocês sabem, crianças caem, crianças deslocam o disco, se desloca o disco, já começa ali uma simetria, se desloca os 2 discos, já começa uma retrognatia, ali começa o problema. E tem como você intervir isso hoje. Isso já é fato. Pacientes em crescimento. Essa é uma tendência muito forte hoje, dentro da ortodontia. E hoje os pacientes vêm mais cedo, né? Ainda bem. Melhor ainda. Porque... melhor e pior. Porque nós temos uma tendência também terrível dentro da ortodontia, que é usar alinhadores em criança. Isso é terrível. Isso é a pior coisa que podia acontecer dentro da ortodontia em pacientes em crescimento. Então, tendência não é você adaptar o mercado ao paciente. Não, é você entender o paciente e adaptar aquilo que você tem que usar para aquele determinado ponto naquele momento. E não por tendências mercadológicas. Isso tem que deixar muito claro. Tendência do paciente... quais são as tendências futuras, não, presentes? A grande evolução da ortodontia ou da cirurgia ortognática, da disfunção temporomandibular, que para mim é a especialidade que mais vai mudar daqui para frente, é diagnóstico. Então, quanto mais nós dominarmos o diagnóstico crâniofacial tridimensional, mais nós vamos ter vamos cometer menos erros daqui para frente. Então, essa é a tendência. Diagnóstico crâniofacial. Na ortodontia, em pacientes adultos agora, dominar as ferramentas que temos hoje na mão, que é a ancoragem esquelética. Aí a diferença entre microparafuso e mini placas, o porquê de uma e outra, pelo poder que você tem na mão. Então, na ortodontia seria essa tendência: paciente em crescimento, paciente sem crescimento, todos os dois determinados por diagnóstico crâniofacial tridimensional, e dominar as mecânicas com ancoragem esquelética. Isso, para mim, é a grande revolução da ortodontia. A grande evolução e revolução da ortodontia. Para a cirurgia ortognática, eu diria que a tendência seria, junto com o ortodontista, estudarmos minuciosamente a ATM do paciente, para que a gente não tenha surpresas pós-cirúrgicas, né, previamente. Mais uma vez, diagnóstico crâniofacial tridimensional junto com o cirurgião. E o cirurgião poder ter uma tendência de entender qual é a proposta da ortodontia hoje. Porque a proposta já foi colocada na mesa, né? Nós discutimos mais isso em congresso abertamente, para que a gente possa ter um debate mais claro. E volto a repetir que esse debate mais claro depende também de publicações científicas também bem feitas, bem realizadas. Então, acho que a tendência é dentro da ciência, menos marketing, menos as companhias dando o seu direcionamento. Quem dá o direcionamento é a ciência e esse diálogo entre o ortodontista, saber os limites de cada um, para que componha junto esse diálogo para a gente construir faces mais harmoniosas, construirmos estabilidade a longo prazo, sorrisos. Saudáveis, sabe? Todo esse conjunto que dá face humana. Porque é muita responsabilidade você submeter um paciente à cirurgia ortognática ou qualquer procedimento sem você ler a face do paciente, que eu acho que é o ponto crucial.
Acho que seria por aí. Muito bom. Obrigada. Ainda Não tinha por muito isso. papo, né, para falar. Vai ter que ter Aqui segundo a gente round. O segundo round seria... Aí, doutora Irene vai ter que estar junto, né? Tá convidada. Eu acho melhor, porque essa discussão, digamos, da ATM, esses processos, como é feito hoje, ela está mais, digamos, ela é a pessoa mais indicada do que eu. Eu sou muito mais ortodontista, eu sou mais clínico, eu sou mais caso clínico, né? O termo, né? O jargão do TMJ First continua vivo, mais vivo que nunca. Não, agora, assim, é muito mais vivo do que nunca. TMJ First. E para todas as especialidades. Sim. Foi o tema do ATM nosso primeiro. primeiro encontro de orto, né? Que a gente fez. Nós temos um encontro, já faz o quê? Uns 5 anos, né? Era TMJ First. Aí eu abordava pacientes com hiperplasias, Perfeito. condilares. A hiperplasia bilateral, ela não é tão falada quanto a unilateral. Muito importante. E tem artigos que falam que ela é a mais comum, né? Então, pacientes jovens classe 3, muitos estão hiperplásicos em atividade. Então, TMJ First. E os retrognatas, né? Com deslocamentos de discos, doenças degenerativas. Perfeito. A gente, assim, desde o começo eu já era um entusiasta nessa área, tive bons mentores, assim, que eu pude seguir firme. Então, quando você mostrava isso, era mais um ponto de reforço aí que a gente tinha em comum. Mas que, assim, eu fico extremamente satisfeito, porque se nós hoje, dentro das especialidades odontológicas, pensarmos em TMJ First, acho que nós minimizaríamos muitos problemas daqui para o futuro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, bom, né? Viu? Obrigado, Obrigada eu que pelo seu agradeço. tempo. Mais uma vez, obrigada a vocês por ficarem aqui assistindo. E vão ter mais capítulos, porque tem muito papo ainda para pôr em dia aqui. É isso, né? Isso aí. Obrigado, gente, por mais um episódio. E espero vocês no próximo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição de vocês para quando quiser trocar uma ideia. Okay? Obrigada. Até Obrigado a mais. vocês. Muito obrigado.